Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela e hoje a gente vai falar sobre a reprodução sexuada. Bora lá? Nas semanas anteriores, a gente estudou o que é reprodução assexuada e nós vimos que nesse tipo de reprodução não é necessária a combinação de gametas, masculino e feminino, já que o indivíduo sozinho consegue dividir o seu material genético e dar origem ao novo ser, que vai ser um clone dele mesmo. A partir de hoje, a gente vai começar a estudar a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, é obrigatória a união dos gametas masculino e feminino, que vão dar origem ao novo ser. Para quem não lembra, os gametas são as células reprodutivas sexuais. Por exemplo, nos animais, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. A reprodução sexuada normalmente vai envolver dois indivíduos, um macho e uma fêmea. Porém, ela também pode acontecer através de um único indivíduo que tenha os dois sexos. Esse indivíduo é chamado de hermafrodita. A gente vai falar sobre ele já já. Uma outra característica muito importante da reprodução sexuada é a contribuição para a variabilidade genética, o que não acontecia na reprodução assexuada. Qual a importância da variabilidade genética? A gente estudou lá na reprodução assexuada que o indivíduo não contribuía para a variabilidade genética porque ele gerava um clone dele mesmo, ou seja, não havia combinação entre DNAs diferentes. Agora, na reprodução sexuada, a gente vai ver uma contribuição muito importante, porque vai acontecer a combinação entre dois DNAs diferentes, ou seja, entre o gameta masculino e o gameta feminino, quando eles se fundem, ocorre a combinação de materiais genéticos. Além disso, a variabilidade genética ela não está ligada apenas às nossas características físicas, como por exemplo a cor da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos cabelos, que seria o nosso fenótipo, mas ela também está ligada principalmente à evolução e à adaptação dos organismos ao ambiente. Ou seja, é graças à variabilidade genética que o indivíduo ele vai se tornar mais apto à sobrevivência e ter maiores chances de evoluir. A gente vai falar agora sobre algumas características da reprodução sexuada. Uma delas é a produção de gametas. Como eu já falei para vocês no comecinho do vídeo, os gametas são as células sexuais que vão se unir e dar origem ao novo indivíduo. Os espermatozoides são os gametas masculinos e os óvulos são os gametas femininos. Na nossa espécie humana, os óvulos, antes de serem fecundados, eles são chamados de ovócitos 2. A partir do momento que ele é fecundado por um espermatozoide, ele muda de nome e passa a se chamar óvulo. A fecundação é a união do gameta masculino com o gameta feminino, como vocês podem ver no vídeo. A partir do momento que o espermatozoide penetra no óvulo e se funde a ele, ocorre a formação do zigoto ou célula-ovo, que está representado pela imagem do lado direito. Esse zigoto é a primeira etapa do desenvolvimento de um novo indivíduo, ou seja, todos nós um dia fomos zigoto, que é o resultado da união do óvulo da nossa mãe com o espermatozoide do nosso pai. A fecundação pode ser de dois tipos, interna ou externa. A interna é mais conhecida por nós e ela ocorre dentro do corpo da fêmea, ou seja, durante o acasalamento, o macho introduz os seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Alguns exemplos de seres vivos que fazem esse processo são os mamíferos, os répteis, as aves, os insetos, como vocês podem ver nas imagens. Fecundação externa. Esse tipo de fecundação necessariamente tem que acontecer na água ou em ambientes úmidos. Por isso que os exemplos de seres vivos que fazem essa fecundação são os anfíbios, como os sapos, e também a maioria dos peixes. Por que a maioria? Porque algumas espécies, como o tubarão, por exemplo, fazem fecundação interna, ou seja, o macho deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Mas vamos lá para a explicação da fecundação externa. Como vocês podem ver nas duas imagens,
A fêmea libera os seus óvulos na água e logo em seguida o macho libera os espermatozoides também na água, por cima dos óvulos. Nesse momento acontece a fecundação, que vai dar origem aos ovos, que vão se desenvolver e originar um novo indivíduo. Apesar de vocês estarem vendo na imagem o macho, o sapo, em cima da fêmea, ele está apenas estimulando ela a liberar os seus óvulos. Então, fecundação externa acontece fora do corpo da fêmea. Quanto ao sexo, os seres vivos podem ser classificados em dois tipos, dioicos ou monóicos. Os dioicos representam a maioria dos seres vivos que a gente conhece, que apresentam sexos separados conforme o gênero, ou seja, macho e fêmea. Eu coloquei como exemplo os cães. Já os monóicos ou hermafroditas são aqueles que possuem os dois sexos no mesmo corpo, ou seja, masculino e feminino no mesmo organismo. Como exemplo, eu citei as minhocas. Inclusive, nessa imagem, elas estão se reproduzindo. Pelo fato das duas terem os dois sexos, ao final desse processo de acasalamento, as duas saem grávidas, porque uma fecunda a outra. Quanto ao desenvolvimento, os seres vivos eles podem apresentar diferentes tipos. Um deles é o desenvolvimento direto, que acontece quando o ser vivo mantém o mesmo aspecto ou a mesma estrutura desde o seu nascimento até a fase adulta, ou seja, não surge nenhuma estrutura nova no corpo dele ou ele não perde nenhuma estrutura. Como exemplo, eu coloquei os mamíferos como os leões. Vocês podem observar que desde filhote até a fase adulta, ele continua tendo 2 orelhas, 4 patas, uma cauda, e ele não perde nem ganha essas características estruturais do corpo dele. Já no desenvolvimento indireto, o ser vivo ele vai passar por várias mudanças na estrutura do seu corpo desde o nascimento até a fase adulta, ou seja, ele vai sofrer metamorfose. Como exemplo, eu coloquei a metamorfose do sapo e também a metamorfose da borboleta. Fica nítido nas duas imagens que o animal ele não tem a mesma forma física de quando ele nasce até quando ele se torna um adulto. Ele perde ou adquire novas estruturas. No caso do sapo, ele passa pela fase de girino, ele adquire as patas, ele perde a cauda, por fim chega na fase adulta. No caso da borboleta, ela nasce lagarta, passa por uma fase dentro do casulo até sair adulta como borboleta. A nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Um bom fim de semana para todos e até a semana que vem.